Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aula essa onde é uma aula de revisão que antecede a semana de provas parciais, como você já deve estar bem informado, né? Nossas provas parciais vão ser na próxima semana. Na aula de hoje eu vou estar iniciando a revisão. Então, de que maneira vai funcionar essa semana? Sabemos que para o sétimo ano a gente tem aula de matemática 3 dias da semana. Então vai ficar dividido da seguinte maneira. Na primeira aula, aula esta que está sendo gravada, vocês receberão um vídeo, né, essa aula de revisão, onde eu vou estar aqui falando sobre o roteiro, né, o que eu vou cobrar na prova, realizando a revisão em si, uma aula de revisão em vídeo. Na segunda aula da semana, vocês irão receber uma atividade, né, não terá aula em vídeo, mas uma atividade de revisão muito próximo da prova, para que vocês saibam como será cobrado na prova. Para a terceira aula da semana, esse dia vai ser reservado para aqueles alunos que ficaram com alguma dúvida, onde eu vou estar atendendo ali por WhatsApp, vídeo, áudio, telefonema, como queira, para que você possa sanar a sua dúvida. Então, espero ter sido claro, né, como será o funcionamento da semana para minha disciplina de matemática e iremos dar agora início à aula de revisão que será é, oferecida, né, distribuída para você ver nesse primeiro dia da semana da nossa aula de revisão. Então, para começar a nossa aula, vou estar aqui colocando o roteiro. Então, o roteiro vai ser o que eu vou cobrar nessa primeira prova de vocês. Nada mais, nada menos do que eu realmente dei em aula para vocês desde o começo das aulas desse ano. As 4 operações, o que eu quero dizer com isso? Será soma, subtração, multiplicação e divisão. Como a gente começou o ano com aquela revisão de conteúdo, onde eu frisei a matemática básica como tão importante para que você possa dominar o conteúdo do sétimo ano, esse conteúdo vai ser cobrado, né? Sempre deixei clara a importância da matemática básica em todo momento para que você não tenha dificuldade nos conteúdos de sétimo ano. Então esse conteúdo das 4 operações vai ser cobrado sim na prova, vai ter algumas questões de soma, subtração, multiplicação e divisão. O mais importante também que a gente sempre, né, frisei com vocês, MDC, MMC e as operações com frações, que foi esse nosso último conteúdo mais próximo agora da prova. Eu vou estar aqui abordando cada um desses tópicos na aula de hoje de revisão, todos os tópicos que estarão na prova, certo? Para que vocês estejam mais orientados, né, do que realmente vai estar na prova de vocês, certo? Então vamos começar aqui a nossa aula de revisão. Coloquei aqui alguns exemplos, pessoal, porque assim, soma, subtração, multiplicação e divisão tem que ser um conteúdo que você tem que ter domínio, independente da forma que eu coloquei, certo? Pode ser uma operação mais fácil, outra mais difícil, mas que você tem que ter esse domínio. Coloquei aqui nesse primeiro momento exemplos de soma e subtração. Então vamos aqui só para deixar claro, né, o que realmente eu vou cobrar na prova. Então soma, né, o que pode cair na prova. Esse tipo de soma aqui onde eu tenho dois algarismos, 28 mais 93. Alguns alunos erram, às vezes apenas por nervosismo, querer fazer uma prova mais rápida, algo extremamente desnecessário. Não faça uma prova de matemática rápida porque você erra por besteira. Então vamos aqui, ó. Sempre começo somando as unidades. 8 mais 3, 11. Coloco 1, sobe 1. 2 mais 9, 11 com 1 que subiu 12. 121. Professor, isso é muito básico. Sim, que bom que você acha que é básico. Tenho certeza que você não irá errar isso na prova. No caso aqui de uma subtração, eu tenho 3.950 menos 700. Para subtrair unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, até terminar a conta. Então aqui eu tenho 0 menos 0, 0, 5 menos 0, 5, 9 menos 7, 2, abaixo 3 que não tem ninguém para subtrair. Quando for necessário pedir emprestado para casa decimal vizinha, cuidado também, pedir emprestado, corta,
coloca o número correto e realiza a subtração. Então esse é um tipo de questão que provavelmente esteja na prova de vocês. Para multiplicação e divisão também será algo cobrado, né? Se foi dado em sala de aula, é algo a ser cobrado em uma prova. Eu tenho um exemplo aqui de 18 vezes 12. Então o 2 vai multiplicar o 18, depois o 1 multiplica o 18. Então fica de que forma? 2 vezes 8, 16. Coloca o 6, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Está aqui o 36. Agora o 1 vai multiplicar o 18. Cuidado, quando eu vou multiplicar o segundo número, o resultado eu tenho que deslocar uma casa. 1 vezes 8, 8. Então eu não vou colocar debaixo do 6, vou colocar debaixo do 3. Professor, por que o senhor colocou esse zero aí? Apenas para que você saiba que eu não posso colocar nada aí, certo? E 1 vezes 1, 1. Agora eu consigo somar. Abaixo o 6, porque não tem ninguém para somar com ele. 3 mais 8, o valor de 11. Coloca 1, sobe 1. E 1 mais 1, 2. Típico questão de multiplicação que eu posso estar colocando na prova. Caso tenha e vai ter questão de divisão, você pode ter um exemplo como esse ou um número maior. Se você consegue fazer um número desse, você consegue fazer qualquer outro número. 64 dividido por 4. Eu separo aqui primeiro o 6. O 6 é maior do que o 4, eu consigo. Que número multiplicado por 4 dá próximo de 6? Tem que ser o 1, já que se eu colocar 2 vai passar. 2 vezes 4 é 8. Então 1 vezes 4, eu coloco aqui 4 e subtraio. 6 menos 4, 2. Abaixo o 4, fica 24. 24 dividido por 4, eu encontro o valor de 6, porque 6 vezes 4 é 24. Subtraindo, eu encontro o resto zero e resultado igual a 16. Tá certo? Sempre frisei e friso novamente a importância da matemática básica. Matemática básica é essa que vai estar na prova de vocês, como exemplos desses que eu coloquei aqui, tá bom? A aula de revisão serve para me orientar melhor vocês para estudar mais focado no conteúdo que vai estar na prova, tá certo? Vamos aqui seguindo a nossa revisão. MDC. Como calcular o MDC de 2, 3, 4, quantos números eu colocar, certo? Então você vai aplicar a fatoração dos números como está aqui. Coloquei logo números altos para ficar, né, alguns alunos acham mais difícil, mas se você consegue fazer isso aqui, você consegue resolver com dois números menores ou qualquer outro que eu colocar. Então aqui eu tenho 180, 240, 270. Sempre começa a fatorar a divisão, né, a dividir pelo menor número, certo? Então eu vou fatorar todos esses números até todos chegarem a 1. Todos são divisíveis por 2, então vou dividir todos por 2. 180 por 2 encontro o valor de 90, 240 por 2 encontro o valor de 120, 270 por 2 encontro o valor de 135. Dentre estes, ainda tem números que são divisíveis por 2, então eu vou dividir. Coloco aqui o 2 de novo. 90 dividido por 2 dá 45, 120 por 2 dá 60. O 135 não é, então eu repito o 135. Dentre esses números ainda tem divisíveis por 2. Eu boto o 2 aqui, o 45 não é, eu repito. O 60 dividido por 2 dá 30, o 135 não é, eu repito. O 30 ainda é por 2, então eu coloco aqui o 2. Então repito o 45 porque ele não é. 30 dividido por 2 encontro o valor de 15. E 135 não é, eu repito ele. Ótimo. Encontrei o valor de 45, 15 e 135. Nenhum deles são divisíveis por 2. Então eu vou para o próximo número, 3. E eles são divisíveis por 3 aqui no caso. Então 45 por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. 135 por 3 dá 45. Vou dividir de novo por 3 porque são divisíveis. O 15 por 3 dá 5. 5 não é, eu repito. O 45 por 3 dá 15. Vou dividir por 3 de novo, porque o 15 ainda é divisível por 3. Repito o 5 e esse 5. 15 dividido por 3 dá 5. Encontrei aqui todos os valores de 5 e o único número divisível por 5 é ele mesmo. Então coloco aqui 5 e dá 1 no final. Agora preste atenção. No MDC, eu não vou multiplicar todos os valores que eu encontrei aqui. O MDC, eu só vou multiplicar os valores onde ele dividiu os 3 ao mesmo tempo. Se for 2 números, dividiu os 2 números ao mesmo tempo. No caso aqui, teve 3 números.
O 2, esse primeiro 2 aqui, eu dividi os 3 ao mesmo tempo. O 3, esse primeiro 3, eu dividi os 3 ao mesmo tempo. E o 5 aqui, eu dividi os 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar esses três números aqui, certo? Que eu dividi os 3 resultados aqui ao mesmo tempo e multiplicar. Então, quando eu multiplicar 2 vezes 3, 6 vezes 5, dá encontro o valor de 30. Então, o MDC, máximo divisor comum, de 180, 240 e 270 é 30. Então, aqui eu friso. Tomem cuidado. O MDC, eu só vou multiplicar os números onde eu dividi todos ao mesmo tempo. Diferente do MMC que eu vou falar agora. O MMC, eu vou fatorar e no final eu vou multiplicar todos os valores que eu achei. Tá? Então aqui, ó, o MMC de 2, 5 e 6. Vamos lá. Vou começar pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não é, eu repito. 6 dividido por 2 dá 3. Agora eu vou por 3, porque o 3 é divisível por 3. O 1 aqui eu só vou repetir. O 5 não é divisível por 3, eu repito. 3 dividido por 3 dá 1. Falta agora o 5, que é só pelo 5, que dá 1 também. Agora, como é MMC, eu vou multiplicar todos os valores que eu encontrei. Então aqui, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então o valor aqui do MMC é 30. Então tomem muito cuidado, repito, cuidado, para diferenciar o MDC e o MC quando forem resolver as questões da prova, certo? É o típico de exemplo que vai estar na prova para vocês. Então vamos lá. MMC principalmente é importante quando você vai resolver operações com frações de soma ou subtração, onde os denominadores são diferentes. O MMC você vai calcular para igualar os denominadores. Então vamos aqui. 3 sobre 5 mais 1 sobre 2. Eu não posso somar direto porque os denominadores são diferentes. Então eu vou calcular o MMC. Então vamos lá. MMC de 5 e 2, né? Começa pelo 2, 2 dividido por 2 dá 1. E abaixo 5. O 5 é só pelo 5 que dá 1. 2 vezes 5, 10. Então o MMC é 10. Então o novo denominador vai ser 10. E agora, como eu encontro o valor de cima? Aquela regrinha lá, né? Ó. O MMC divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então vamos lá. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Está aqui o 6. Ó. Agora na segunda fração. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então está aqui. Já agora encontrei os denominadores iguais. Somos os numeradores. 6 mais 5, 11. E o denominador é o próprio MMC. Certo? Então, quando vocês depararem com operações de fração, pode ser soma ou subtração, onde os denominadores são diferentes, vocês sempre vai ter que calcular o MMC e fazer essa operação. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, encontra o valor, o novo numerador. E depois é só realizar a operação de soma ou subtração. Já se os denominadores forem iguais, é simples. Basta eu somar ou subtrair os numeradores e repetir o denominador. Então aqui, ó, 8 sobre 2 mais 12 sobre 2. Repito o denominador e somo. 8 mais 12, 20. Mas vejam, ó, os denominadores já estão iguais. Nesse outro exemplo, ó, o denominador tudo 13. Repito, e somo em cima. 1 mais 5 mais 3, 9. E aqui embaixo, né, também 23. Os denominadores. E aqui, pessoal, por que deu 1? Porque quando eu somar aqui, eu vou encontrar uma divisão exata, que ao dividir eu encontro o valor de 1, certo? Então, caso dê para dividir ou simplificar, você divide. Aqui nesse primeiro, ó, deu 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é uma divisão exata, então você divide, não deixe como fração. E caso tenha multiplicação, que foi o último que eu coloquei, certo? Multiplicação é mais simples. Se eu não tiver dado em sala, vamos prestar atenção agora, tá? Porque vai estar na prova multiplicação de fração. Vamos lá. Como que eu resolvo multiplicação de fração? É da mais simples. Independente do valor do numerador e denominador ser diferente. O de cima multiplica o de cima e o de baixo pelo de baixo. Tá bom? Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 15, 45.
Professor, se eu deixar assim, ó, 10 por 45 tá errado? Não tá. Mas se você puder simplificar, melhor ainda. Essa fração aqui é simplificável se eu dividir em cima e baixo por 5. 10 dividido por 5, 2. 45 dividido por 5, 9. Então o valor reduzido ou simplificado é 2 sobre 9. Tá? Então, multiplicação de fração, basta multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Outro exemplo, 1 sobre 4 vezes 8 sobre 9. Multiplico de cima, 1 vezes 8, 8. 4 vezes 9, 36. Se der para simplificar, você simplifica também. Tá bom? Então é simples a multiplicação. Vai ter uma questão na prova de multiplicação de fração. É super simples, por isso que eu deixei por último. Repito, soma quando o denominador é igual também é simples. Prestar atenção apenas quando os denominadores forem diferentes para você calcular o IMC e fizer o cálculo corretamente. Tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ter questão apenas para você calcular o MDC ou apenas o MC de uma sequência que eu colocar. Então, pessoal, a prova não vai estar difícil. Repito, essa aula é apenas o vídeo. Na próxima aula vai ter uma atividade de revisão e, por último, apenas uma aula de tira dúvidas para aqueles que tenham dúvida. Tá bom? Espero que tenham entendido, que tenha ficado clara a nossa revisão. Ficamos por aqui. Até a próxima. Boa prova a todos.